Neste momento, abrimos as portas do evento Resgatando o Filósofo Poeta Herculano Pires. Estamos sendo honrados com as seguintes presenças: Sr. Giovanni Galvão, Cristina Helena Bertuzzi, o pesquisador e historiador Luciano Vieira de Mello, que ajudaram na organização desse evento, e mais a senhora Marília Pires Duarte, radialista e poetisa de Avaré, irmã de Herculano Pires, que tem um livro de poesias boninas publicado, que vai declamar poesias de Herculano Pires para nós. Quero aproveitar a oportunidade para dar uma pequena pincelada na biografia do meu pai, para que todos tenham, pelo menos, alguma imagem de quem ele foi desde o início, né? Seu nome, Herculano Pires, é pelo fato dele ter nascido no dia 25 de setembro, que é o dia de São Herculano. Mas um tio dele reclamou, falou: São Herculano é um santo que não é muito conhecido, não vai dar proteção para esse garoto o suficiente para toda a vida, né? É bom criar um nome de mais um santo para ele. E aí ficou José Herculano Pires, foi pego o nome do santo São José. Então o nome dele foi formado por causa dos dois santos. Ele nasceu em família católica, logicamente, pela história que a gente já vê do nome, como foi dado, não é? Foi coroinha e, pelos 15 anos de idade, mais ou menos, começou a surgir dúvidas sobre as explicações que a religião que a família tinha, que ele tinha adotado, davam sobre os problemas da vida, né? Aí ele resolveu se aprofundar mais no estudo das filosofias doutrinárias. E um tio dele apresentou, então, a teosofia. Ele achou interessante a teosofia e começou a se dedicar à teosofia. Até minha irmã mais velha chamar Helena, em homenagem a Helena Blavatsky, que foi uma das fundadoras da teosofia. Mas chegou um ponto que também a teosofia não satisfazia as respostas que ele procurava. Ainda faltava para ele algum sentido lógico para aquilo. Aí um amigo dele, com quem ele costumava discutir temas filosóficos, trouxe para ele o livro dos Espíritos e falou: leia esse livro. Ele pegou o livro na mão e falou: olha, eu não estou procurando uma filosofia com misticismo, estou procurando uma filosofia racional. Aí o amigo dele falou: não, eu estou te desafiando para que você leia esse livro e nós voltamos a conversar. Alguns anos depois, quando ele já estava casado, acho que já estava inclusive morando em São Paulo, ele publicou uma crônica onde ele revelava que depois que ele leu o livro que o amigo dele deu para ler, nunca mais ele parou de ler o livro dos Espíritos. E a cada momento ele descobria algo novo dentro do livro. E ele até pôs a seguinte afirmação: me tornei espírita pela razão, quando tinha 22 anos, que foi exatamente o entendimento no livro dos Espíritos que convenceu da importância da filosofia espírita. E dando sequência ao evento, eu quero convidar o Giovanni para agora ele que vai tomar conta do microfone. Obrigado. Boa noite. A diretoria da Associação Reconvivência gostaria de contextualizar rapidamente esta homenagem. O Herculano Pires, doutrinador, pensador, espírita, praticamente todos aqui conhecem bem. Mas não é esse Herculano que pretendemos relembrar aqui hoje, e sim o poeta, o filósofo, o pensador Herculano Pires. A ideia deste evento, homenagem, surgiu no segundo semestre de 2014, quando, se vivo, Herculano Pires teria completado 100 anos. Na ocasião, a diretoria se reuniu com o filho de Herculano Pires, o Herculaninho, que acabou de falar,
e deliberou algum tipo de homenagem que seria realizada. Mas seria difícil pensar em algo que não propendesse muito para o lado religioso, porque Herculano respirava o espiritismo. E até porque a exigência de uma associação, por razões estatutárias, a nossa associação não defende, tanto quanto não deplora, evidentemente, qualquer crença. Surgiu então a ideia de aliarmos a vocação de gratidão da reconvivência aos dois igualmente marcantes traços da personalidade de Herculano, o poeta e o filósofo. Finalmente, chegou essa grande noite pensada por todos nós, né? É uma alegria que isso tenha acontecido, que a gente possa realizar esse evento. A reconvivência existe para estimular a gratidão, um sentimento pouco lembrado, pouco valorizado nos dias de hoje. E também para despertar vocações de liderança. Um olho no passado, para agradecer os que nos ensinaram bons valores de cidadania, e um outro no futuro, para preparar os que guiarão as futuras gerações, difundindo e defendendo a participação cidadã. É assim, quando pretendemos trazer para Campinas os restos mortais do presidente Campos Salles, campineiro, e de sua esposa, ambos enterrados há 100 anos em São Paulo, e prestar a esse campineiro a justa homenagem que os campineiros devem a Campos Salles. Poderíamos ter no centro de Campinas 2 monumentos-túmulo. O monumento-túmulo de Carlos Gomes, que já existe, não é apenas monumento ali, é um túmulo dele, está enterrado ali, como também o monumento-túmulo de Campos Salles, que estava no centro de Campinas e foi transferido indevidamente lá para uma área que não é condizente com a respeitabilidade do nome de Campos Salles. Foi assim também quando cumprimos uma missão de gratidão com a senhora Marciel de Souza, pela doação a Campinas das obras de incalculável valor cultural e histórico, partituras originais do maestro e compositor Antônio Carlos Gomes. A senhora Marcília recebeu no Rio de Janeiro, porque não pôde vir a Campinas, que estava adoentada, a medalha Carlos Gomes, outorgada pela Câmara Municipal de Campinas por indicação do vereador Vinícius Gratti e sugestão da Associação Reconvivência. Está sendo assim também na nossa batalha para devolver a Campinas o Teatro do Centro de Convivência, situado em complexo cultural que leva o nome do compositor Carlos Gomes, a quem todas as iniciativas de homenagem são poucas, se comparadas à grandeza do nome desse grande maestro. Essa homenagem a Herculano Pires, portanto, se insere nesse contexto de gratidão que a Associação Reconvivência pretende difundir. Herculano era primo do famoso folclorista Cornélio Pires, aquele mesmo que, segundo o historiador João Gabriel Santana, definia a si mesmo como Tibúrcio, o homem limpo de coração e de algibeira. São ambos descendentes de Piquerobi, índia batizada pelo padre José de Anchieta, hoje santo. Descendem também de Brás Cubas, fundador de Santos. E a despeito de toda essa nobreza ancestral, Herculano era um homem simples, que pensava apenas em pureza, beleza e verdade. A Reconvivência se orgulha, portanto, em produzir essa homenagem ao lado da Fundação Maria Virgínia e J. Herculano Pires, aqui representada por Herculaninho e sua família, por estarmos também na companhia da versátil Video Spirit, representada pelo insigne professor e palestrante Oceano Vieira de Mello, uma das maiores autoridades em espiritismo no Brasil. Acompanhados também estamos muito orgulhosos pela USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal Campinas, aqui representada pela Cristina Bertuzzi, e da ABAL, Associação Brasileira Carlos Gomes de Artistas Líricos, representada pelo nosso mestre Alcides Acosta. Desejamos agradecer à Secretaria Municipal de Cultura pela sessão do teatro, à Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas pela sessão do piano, um agradecimento especial à equipe técnica do teatro, muito obrigado a vocês,
porque colaboraram enormemente conosco, muito obrigado mesmo, e, sobretudo, uma mensagem de gratidão ao grande homenageado dessa noite. Obrigado, Herculano Pires. Obrigado pelo legado filosófico e pelas poesias que são verdadeiras aulas de vida. O Herculano vai apresentar agora a sessão de poesias. Toma conta, toma. Você toma conta do pedaço. Sou louco por microfone. Bom, vamos lá, pessoal, me aturem mais um pouco aí. Eu quero me chamar, então, Tia Piquitita. Tia Piquitita é a irmã caçula do Herculano Pires. Veio de Avaré especialmente para participar do evento. Quer dizer que tem Esse é então um momento de poesia. Daqui a pouco a gente apresenta algumas frases filosóficas, a parte de filosofia, depois as músicas e em seguida a apresentação do documentário. Então, com vocês, a irmã de Herculano Pires. Eu tenho que dar um puxão de orelha no Herculaninho, porque teve que falar que era o quê? A Piquitita. Já não tem graça. Piquitita velha, que vantagem. Olha, o Zequita nasceu primeiro, né? Depois veio o Heraldo, Renê, Lourdes e eu, a Piquitita. Todos partiram e eu fiquei. Mas eu lembro muito de uma coisa. Eu tenho mania de dormir muito tarde. E a minha irmã era muito calma, assim, sabe, e dormia cedo. Uma noite toca o telefone, era quase 2h da manhã, era minha irmã. Falou, olha, eu estou ligando para você. Ela era muito calma, hein? Porque eu estou nervosa, pensando muito, acho que eu vou morrer antes de você. Eu falei, que beleza, pois tem que ser antes de mim mesmo. Se eu vim por último, eu vou por último, né? E dali fiz ela dar bastante risada, passou tudo. Mas é isso mesmo, eu não acho graça ser caçulinha com a idade que eu tenho. Eu me sinto mal, viu? Eu me sinto mal. Bom, esta poesia... Pode deixar aqui assim. Esta poesia... Eu não escrevia nada. Inclusive, todos os meus irmãos se formaram, tudo. Eu não quis saber de nada para não separar da minha mãe. Fiz só até 4º ano de grupo. E, por azar, a professora que foi minha no grupo era minha sogra. Não queira saber como foi difícil. Mas, graças a Deus, passou, né? Bom, essa poesia eu tentei falar tudo que eu soube do Herculano, porque ele era como um pai para mim. Muito bom, muito delicado, me ensinava tudo, muito paciente. Eu pensava até que eu tinha 2 pais, um era ele e o outro era o meu. Mas o meu era mais bravinho. E o Herculano, tenho muita saudade e fiquei muito chocada mesmo quando ele partiu. Bom, eu pus aqui. Sabe o que é? Eu sei decor, mas a caçulinha já está esquecendo das coisas. Então, fiquei com medo. Eu pus 1914. Neste ano, nasceu Herculano no Largo São João, em Avaré. Na Casa Verde Esperança, o choro da criança foi mais um grito de fé. Veio em setembro,
em plena primavera, entre perfumes e eras, entre flores as mais belas, crisântemos, dálias e bonina, delicada flor do campo e pequenina. Boninas também foi o nome da minha mãe, e descobrimos que era uma flor do campo. Nasceu poeta. Apenas 9 anos, Herculano escrevia a sua primeira poesia, O Brinquedo Esquecido ao Acaso, olhar perdido, procurando juntar os fragmentos de lembranças surgidas de um passado que voltavam em seu pensamento, constantes, latejantes, vivas, lembranças talvez de outras vidas. No rostinho alegre e risonho, a expressão de 1 milhar de sonhos. Sonhos Azuis, o primeiro livro pequenino, onde os sonhos coloridos de menino, contados com amor e emoção, tomaram uma nova dimensão. Ainda criança, no olhar a esperança. Esperança e fé. Fé na mensagem que trazia através da sua poesia. Olhando o céu todo desfeito em luz, estrelas tão brilhantes refletindo o azul, vibra sua alma. E novas sensações, trazidas pela brisa acariciante, a segredar em seus ouvidos poemas de amor e de ternura, sentindo a inspiração mais pura, reúne esse punhado de emoções em seu segundo livro, Coração. Sua vida literária se iniciou e desde então não mais parou. Cantou a natureza por toda a sua beleza. Falou dos anseios todos de sua alma a se elevar no céu da noite calma à procura de estrelas, na ânsia de tocá-las e entendê-las. Exaltou em versos a inteligência suprema do universo. Não é fácil falar do Herculano, poeta e escritor, destacado filósofo, professor, hábil jornalista, fiel e corajoso defensor da causa espírita. É tão fácil falar do Zequita, o filho tão amado, o esposo delicado, o pai amigo, o irmão muito querido. Falar da grande humildade e do amor por sua cidade. 1979. Neste ano, partiu Herculano. Avaré, indiferente, calada. Sobre ele não diz nada. Quem sabe até se esqueceu do Herculano, filho seu. Mas a antiga paineira, que a vida inteira foi por ele tão amada, lá na praça, abandonada, foi murchando entristecida com a sua despedida. O seu verde amarelou e ela, triste, secou.
Partiu o Herculano e o perfume envolvente dessa verde palmeira e o perfume também envolvente das boninas, humildes margaridas pequeninas. Foi ver outra cidade, toda inundada de uma luz divina, sem gritos, sem dores, sem prantos. Cidade celeste, cidade pura, cidade em encantos. Agora eu vou apresentar, eu acho que isto tudo eu devo ter aprendido com o Herculano. Vergonha. O que eu fiz, Senhor, para merecer tantos favores? Este dia tão lindo, este sol, estas flores. O que eu fiz, Senhor, para merecer a perfeita visão, o tato, a audição? Posso falar, andar, ouvir, sorrir. Venho de longe, carregada de pecados. Deixei irmãos na estrada abandonados. Não me importei com a criança que chorava pedindo água e pão, e o velho em solidão. O mendigo esfarrapado, olhar desesperado em procura de amor. E no leito de dor eu não ouvi os gemidos de seres desgraçados, os membros retorcidos, mutilados na maior humilhação. Ó Senhor, eu me envergonho da minha condição. Não tive olhos de ver, nem ouvidos de ouvir. Não fui capaz de entender, de socorrer, de sentir. Não tive compaixão. Agora que chego ao fim da estrada, triste visão, eu tive tudo e não sou nada. A carregar o remorso e, para meu tormento, a ouvir o choro e o lamento de meus irmãos. Obrigada a todos e jamais vou esquecer esta noite a presença de todos que aqui estão na homenagem ao meu irmão. Obrigada. A Dona Marília sozinha já é um show, né? Dona Piquitita. Parabéns, Dona Marília. Parabéns pelas suas poesias, parabéns pela forma como a senhora declama, beleza dos seus versos, comoventes, parabéns. O poeta Herculano Pires. A sensibilidade de Herculano Pires ditou versos maravilhosos em que o sensível e a razão se misturam. Desde criança, como confirmou a Dona Marília, já fazia versos. Publicou muito cedo seu livro de poesias intitulado Coração. Depois vieram outros. Quando o outono chegar, estradas e ruas, mensagens,
Poemas de Tempo e da Morte e Argila. A maioria de seus versos é voltada, de alguma forma, à espiritualidade. Eu procurei selecionar dos 6 livros de poesia de Herculano alguma poesia que bem representasse essa obra inteira. Foi extremamente difícil selecionar, fazer realmente uma seleção, porque tem muitas poesias bonitas. Algumas delas a Associação Reconvivência selecionou, fez um folhetinho que foi entregue para vocês. Quem não tiver recebido, é só nos comunicar que a gente entrega. E eu escolhi para falar hoje 2 poemas dele. O primeiro, Além dos Cumes, em que ele fala dos condores que estavam voando muito baixo, mas aspiravam voar alto. Ele diz: mistério, mistério, mistério. A cega teimosia dos condores, sedentos de altura, mas rodopiando no fundo do vale. Ó tu, que ergueste os cumes sobre a dócil argila, ergue-os também. Ergue-os sobre os cumes, além das agulhas mais altas, e mostra-lhes a palpitação dos astros, corações do infinito, alargando os domínios da vida. Que beleza, né? Esse é um dos 3 poemas chamados Além dos Cumes. Esse é o terceiro. O outro que eu selecionei se chama Lázaro, em que ele se coloca no lugar de Lázaro, morto, enterrado, dentro já do túmulo, e ouvindo a voz, o comando de Jesus, determinando que ele se levantasse e voltasse à vida. Ele diz: ouço tua voz, no silêncio profundo e na solidão absoluta. No mistério das noites imensas, envoltas no sudário das trevas, catalépticas ou mortas, ouço tua voz. Vejo tuas mãos erguerem, rutilando a laje negra dos túmulos. Ouço tua voz ordenando ao dia que se levante e caminhe pelas sendas de ouro e rosa da alvorada. No clamor das ruas e das praças, na febre vermelha dos negócios, que se apossa do errante coração dos homens, às margens do lago Betsaida, nos caminhos de Betânia, ou nas rotas marítimas e aéreas de New York, no cantochão dos oceanos, ou no murmúrio dos regatos, no alarido das multidões, ou no riso das crianças, ouço tua voz. Tua voz é o mistério que vibra no remorso do pecado e no júbilo da renúncia. Tua voz é a força que me arranca do túmulo. Muito bem, vamos passar a parte musical, pode ser? E em seguida a gente fala alguma coisa sobre a filosofia de Herculano Pires. Boa noite. Em 2013, eu estava em Uberaba, na casa de Chico Xavier, e uma amiga de Chico Xavier, conhecida minha, Dona Ieda Hungria, entregou-me uma fita cassete, daquelas que a gente usava nos gravadores portáteis no início dos anos 70,
disse-me ela que o conteúdo daquela fita eram gravações de músicas tiradas da obra mediúnica, dos romances mediúnicos de Francisco Cândido Xavier. E que ela entregava em minhas mãos aquela fita tão analógica para os dias digitais de hoje, e que se eu pudesse dar um bom fim para aquela fita, para o conteúdo daquele tape, como nós, jovens da época, chamávamos, seria muito bom. Quando eu cheguei em São Paulo e ao ouvir as gravações, eu identifiquei no meu pequeno conhecimento da música para piano e canto, da música erudita, formação essa que eu adquiri aqui em Campinas, ainda nos anos 70, uma formação pequena, mas o suficiente para entender que na obra de Francisco Cândido Xavier nós também poderíamos encontrar, além do Evangelho, além dos romances mediúnicos históricos, melodias, poesias, igual o Heine, Goethe e outros grandes poetas transformaram, através da música de Schubert e Schumann, em canções, os famosos Lieders. Procurei o compositor Gerson Sestini, um conhecido professor no Rio de Janeiro, mas também escritor espírita, e fui munido de câmera, aproveitei e gravei uma entrevista com Gerson, e ele me disse a respeito daquelas composições que ele havia feito nos anos 70, no início dos anos 70, e uma delas até 10 anos antes. Nós fizemos uma gravação há exatamente um ano no Teatro Municipal de São Paulo, com cantores do Teatro Municipal, com a presença do Gerson Sestini. E vamos gravar um CD e um DVD para preservar a obra de Emanuel, de André Luiz, de Alta de Souza e de Wallace Leal Rodrigues, um grande espírita de Matão e Araraquara. Naquela ocasião, nós levamos o Gerson, e a gente não podia fazer esse evento em homenagem a José Herculano Pires, quem tanto nós admiramos como filósofo, como espírita, como jornalista, sem que a presença do Gerson estivesse aqui conosco. Gerson, por favor, eu queria que você explicasse como é que você recebeu essas músicas. Gerson Sestini é um professor aposentado, professor universitário. Aqui é tudo muito simples. Quando a gente lida com arte, tem que ser simples, senão as pessoas aparecem mais do que a arte, né, Gerson? É verdade. Explica para a gente como é que você recebeu essas melodias, como é que elas apareceram para você, o sentimento que você teve, como era que você dedilhava o piano. Sempre gostei de música, toquei piano, mas me tornei espírita e li aqueles romances, tinha aquelas letras que eram de músicas dentro do romance, e pensava em um dia tornar aquelas letras também em forma musical. E assim foi passando o tempo,
apareceram algumas versões que eu não admirei, por ter uma outra formação, de gostar mais de música mais erudita, mais romântica. E assim, na década de 60, comecei a ter assim, essas aproximações dessas inspirações. E do livro Renúncia, tinha ali uma canção da Calhanda Aragonesa, e aqui no dia sentei o piano e rapidamente senti aquela inspiração, e toda a música veio de uma só vez, e eu consegui segurá-la e consegui futuramente passar em pauta. Uma cantora de ópera muito boa, Cleusa de Penaforte, cantou para nós, e isso estimulou a que eu fizesse mais músicas. Entre elas, as que ficaram, porque não me dediquei a isso, eu trabalhava como professor de biologia, então não tinha tempo praticamente. Eu fiz uma outra música que foi a Canção de Cecília, inspirada da obra de André Luiz, no livro Os Mensageiros. E o Wallace Leal Rodrigues, que é de Araraquara, um grande escritor, criatura fantástica, um gênio, que ainda não foi tão elogiado, conhecido, autor de um livro chamado Esquina de Pedra, que é algo assim, espetáculo, daria um filme de grande sucesso. Me visitou, eu conhecia. A presença dele era tão ligada às artes que, ao estar lá na minha casa, eu senti uma aproximação de algo muito superior, e, ao sair dele, eu peguei a letra e musiquei rapidamente também. E essa cantora Cleusa Penaforte ajudou a dar mais ênfase à música. E essa tornou-se a Canção de Cecília, que vai ser cantada aqui hoje. E, através da TV Globo, que ela também fez uma apresentação na TV Globo, a obra de Há 2000 anos, então, Alma Gêmea, que é outra letra muito interessante. Assim foi a minha parte muito pequena, muito pouco, das coisas espíritas musicadas. É muito singelo, pouca coisa, mas, de qualquer forma, o Oceano achou que valia a pena, me procurou e eu entreguei o que eu tinha. Não sou músico, pouca coisa eu conheço de música, mas eu consegui trazer essas coisas através da poesia de Emmanuel e de André Luiz. É isso daí. Muito obrigado, Zé. Vocês vão de perdoar, porque eu não sou dos palcos, então a gente acaba cometendo algumas falhas. Uma delas foi não ter apresentado o nosso apresentador, Oceano. Oceano é um dos orgulhos nossos, da nossa amizade, é uma pessoa indescritível. É uma pessoa por quem eu pessoalmente tenho uma admiração, um carinho fantásticos. Realmente é um grande pensador, um grande palestrante, tem feito muito pela causa espírita e é um entusiasta. Ele foi a nossa promessa, ele pegou pelo rabo e seguiu com ela, e é um dos grandes responsáveis por essa noite estar acontecendo aqui hoje. É uma raridade a gente poder contar com a presença do compositor quando apresentamos uma música. E hoje a gente tem essa alegria de ter Gerson Sestini aqui conosco, autor das músicas, das melodias que vocês vão ouvir agora. Eu quero chamar para as apresentações das músicas o maestro Chiquinho Costa e o professor, mestre nosso, Alcides Acosta.
agradeço a oportunidade de estar aqui hoje nessa homenagem a Herculano Pires e com a ajuda do nosso professor Chiquinho Costa, nós vamos apresentar Alma Gêmea, de Gerson Sestin. Alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e me encheste o coração. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo meu amor. Alma gêmea da minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade dos seus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de encontrar-te entre as flores da claridade dos céus. Continuando a apresentação musical, ainda com acompanhamento, para a nossa alegria, do maestro Chiquinho Costa, a quem agradecemos muito a presença. Canção de Cecília com o soprano Marina Gabetta.
dor, trago comigo bálsamo à ternura. Volte a mim, vem respirar de novo no jardim da imortal união. Curarei tuas chagas de amargura, dar-te-ei o roteiro para a estrada. Amarei aos que tu amas, para que me abençoes com sorriso. Volta, amado, esquece a dor e a sombra do passado. Volta de novo ao nosso paraíso. Obrigada. Que belíssima voz, que grande virtuosismo desse pianista, maestro. Marina, muito obrigado, que belíssima voz, maestro, muito obrigado. Pois é, isso que eu ia comentar, a beleza dessa melodia. Gerson, que coisa mais linda. Vamos fazer uma foto. Gerson, pode vir aqui fazer uma foto, por favor? Sucesso. Muito obrigada pela oportunidade. Compositor? É. Uma honra para nós, viu? Eu quero virar. Vocês já vão ficar na foto? Mas lindo, estou emocionado aqui. É bom dizer que a letra dessas duas melodias, Alma Gêmea, é de há 2000 anos, psicografada pelo nosso amado Francisco Cândido Xavier, e Os Mensageiros, onde se encontra a Canção de Sicília. Não é? Gerson, por favor, Gerson. Deixa eu me posicionar aqui. É uma honra Momento estar estampante, nessa só. cidade de Campinas, que a gente se emociona muito por ser a terra de Carlos Gomes. E tivemos a alegria de ter assistido a ópera do Schiavo no Rio de Janeiro, que foi magnífica, digna de qualquer palco do mundo. Foi algo que faz com que a gente tenha um orgulho tremendo dessa cidade. Eu sou paulista também, eu sou de São José do Rio Preto. E nós sempre tivemos esse orgulho de termos um compositor como Carlos Gomes, à altura que ele tem, encontrando na América o maior compositor de óperas. Muito obrigado. Posso passar para a filosofia? Rapidinho? Então é o seguinte, eu queria, por gentileza, a luz na plateia. Esforcemo-nos por nos sensibilizar para apreciar a grandeza da obra filosófica
de Herculano Pires. Penetrar no pensamento filosófico pede a presença de um espírito afim. E só é possível para aquele que entende a filosofia em cada palavra, cada frase e até mesmo em cada reticência. Herculano foi educador, jornalista, cronista, romancista, poeta, ensaísta e, segundo Wilson Garcia, foi como filósofo que sua personalidade mais se afirmou no meio espírita, onde é conhecido como o filósofo do espiritismo, no mesmo nível de Leon Denis, que sucedeu Allan Kardec. E dizer isso não é pouco, se lembrarmos a beleza do pensamento de Denis, que escreveu: recorda-te que a vida é curta. Esforça-te, pois, por conquistar, enquanto o podes, aquilo que vieste aqui realizar, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu espírito partir desta terra mais puro do que quando nela entrou. Pensa que a terra é um campo de batalha, onde a matéria e os sentidos assediam continuamente a alma. Corrige teus defeitos, modifica teu caráter, reforça a tua vontade. Eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades da terra e contempla o espetáculo luminoso do céu. Para quem formula um pensamento dessa profundidade, ser comparado a um filósofo desse nível é uma honra. Herculano pensa o mundo e o ser com evidentes profundidades metafísicas, mas via no ato de filosofar, como afirma o argentino Humberto Mariotti, um ato existencial que não apenas conduz a conhecimento, mas ao reconhecimento de que tudo o que existe não pode destinar-se a afundar no nada. Herculano via o homem como um ente infinito, que rege a marcha do desenvolvimento da vida. O verdadeiro ser está além de tudo. Para ele, a intuição acerca de um ser infinito surge das profundezas espirituais do homem, e o espírito é o motor da história e não anula as forças criadoras da evolução e o progresso. Opunha-se ao materialismo na crença de que a doutrina espírita é um pensar filosófico acima de mudar, um pensar filosófico capaz de mudar a face do mundo. Herculano Pires perpassou pelos mais diversos temas existenciais. Formulou pensamentos a respeito dos mais variados temas da vida. Por exemplo, sobre acasos. Acasos. Não existem acasos no processo da natureza. Existem leis. Lei por educação para a morte. Essa é a Yara. Obrigado, Yara. Sobre amor. Marlene? Amor. O amor é força criadora e não destruidora. Cria, ampara, perdoa, nunca mata. Muito obrigado, Marlene. Sobre comportamento. José Antônio. Quanto mais o homem se apega às suas ideias pessoais, mais ele se afasta de Deus. Sobre a condição humana. Eliane. Amor e liberdade são irmãos gêmeos no processo da transcendência. Sobre experiência. Raquel. No primeiro grito da criança ao nascer e o último suspiro do velho ao morrer, temos a consciência do ser e do seu destino. A contribuição agora da Elaine sobre família. A família nasce do amor e dele se alimenta. A Cirlei nos lembrará alguma coisa sobre fé. Ateísmo e crendice são os dois extremos perigosos da condição humana. A Maria José trará à nossa lembrança o tema liberdade. Quando se parte o pão da liberdade,
O escritor Jorge Alves de Lima nos falará sobre mal e bem. Deus é o bem e está presente em tudo. O mal é tudo o que se opõe a Deus. O Fábio falará sobre a morte. Os que só pensam na morte e se descuidam da vida são insensatos. Obrigado. O Zavate nos lembrará sobre os objetivos da vida. Não vivemos por viver, mas para existir na transcendência. A Roberta finalmente falará sobre verdade. Ser fiel à verdade, saber respeitá-la e fazer-se humilde perante ela são as 3 pedras de tropeço do homem na terra. Podemos conhecer a verdade e proclamá-la aos outros, mas ter a coragem de sustentá-la nos momentos de crise é quase um privilégio no mundo das vaidades e das mentiras terríveis. Obrigado, Roberta. Obrigado a todos vocês que participaram dessa dinâmica filosófica, apontando esses trechos filosóficos de Herculano Pires. Está à disposição de todos esse folderzinho com o pensamento filosófico. Eu dei o nome de Provocações Filosóficas de Herculano Pires. Então, muito obrigado a todos vocês que gentilmente aceitaram participar sem cachê dessa apresentação. Muito obrigado.